Prazer, meu nome é Matheus, sou coordenador de suprimentos da Camargo Corrêa Infra e estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre o processo de transformação que nossa área vem enfrentando nos últimos anos. Quais foram os resultados e os benefícios que a gente obteve com a implantação de uma plataforma de suprimentos. Nossa agenda ela é dividida em 4 tópicos. Vou contar um pouco para vocês quem é a Camargo Corrêa Infra, quais foram esses desafios na transformação digital, um pouco do projeto, quais foram os escopos e os fatores-chave de sucesso, e alguns resultados ou benefícios que a gente conseguiu mensurar até o momento. Bom, quem é a Camargo Corrêa Infra? A Camargo Corrêa Infra é uma empresa recente, temos 4 anos, fomos criados em 2017, e somos subsidiárias da Comércio e Construções Camargo Corrêa. A Camargo Corrêa Infra nasceu pautada nos pilares de transparência, excelência e inovação. E nossa atuação está sempre baseada nos pilares de integridade, governança e responsabilidade social. Nos últimos anos, estamos sendo reconhecidos perante o mercado por essas ações, principalmente integridade e governança. A Camargo Infra ela tem um legado de mais de 80 anos atuando na área de construção civil pesada, seja no Brasil e no exterior, e hoje no nosso portfólio temos mais de 500 projetos executados. Entre as principais hidrelétricas do Brasil, obras de óleo e gás, infraestrutura, mobilidade, pontes, viadutos. Então a gente tem uma bagagem bastante grande quando o assunto é construção civil pesada e infraestrutura no Brasil. E quais foram os principais desafios que a gente enfrentou nesse processo de transformação digital? Sabemos que a área de suprimentos, assim como toda a companhia, ela possui bastante interfaces. Na Camargo Infra isso não é diferente. Somos responsáveis por 100% das compras da organização. Seja de um parafuso de um projeto a um seguro bancário, todo esse processo passa pelas mãos de suprimentos. Hoje nossas obras, em média, de 50% a 60% do valor da obra passa na mão de suprimentos. De uma maneira ou de outra, todos os setores hoje têm algum tipo de interface conosco. Setores mais estratégicos, como jurídico e compliance, fazem parte integrante do processo de suprimentos. Então são setores parceiros que estão diretamente ligados ao nosso jeito de trabalhar. Outros setores, como socioambiental, qualidade e segurança e saúde do trabalho, também são parceiros, pois devemos garantir o cumprimento de alguns requisitos que essas áreas demandam. Então, os nossos fornecedores, subfornecedores, devem atender a algumas características que essas áreas nos demandam. Então, o suprimento, sem dúvida nenhuma, é uma das áreas mais estratégicas hoje dentro da Camargo Corrêa Infra. Um segundo desafio que a gente enfrentou nesse processo, sem dúvidas, foi o trabalho remoto. Tivemos que aprender, a pandemia nos pegou despreparados no sentido do trabalho remoto. No começo tivemos alguma dificuldade. Além disso, fazer um projeto nesse porte, com esse nível de complexidade, de uma forma 100% remoto, foi um grande desafio para a gente. Quais foram os passo a passos para esse processo de transformação digital? O primeiro foi as entrevistas. Passamos 2 meses entrevistando diversas áreas, aquelas áreas que eu mostrei anteriormente. Isso gerou mais ou menos 70 horas de gravação, foram mais de 30 pessoas entrevistadas, e essas gravações foram extremamente importantes para a gente. Trabalhando de uma forma remota, a agenda de todo mundo ficou uma loucura. Então a gente conseguir fazer agendas, reunir com essas pessoas, foi bastante difícil. Então as gravações foram extremamente importantes para a gente poder voltar ou rememorar algum dado necessário para o fechamento do processo. O segundo passo, e esse eu acho que é o fundamental, foi o alinhamento das expectativas. Quando a gente trabalha com tantas áreas, com tantas pessoas diferentes, o alinhamento das expectativas eu acho que é o ponto crucial de qualquer implantação. Com a gente não foi diferente. Por diversos momentos, a gente encontrou uma diferença entre o que um setor queria versus o que o outro setor queria. E nós, como suprimentos, donos do processo, tivemos que olhar de uma forma mais macro o bem da companhia em si, e não individualizado com cada setor. Alguns momentos a gente conseguiu cumprir ou atender essas expectativas, e em outros a gente teve que explicar o porquê que aquilo não poderia ser implantado, ou a gente não teria como atendê-los. Então, eu acho que o alinhamento das expectativas nesse nosso processo, ele, sem dúvida nenhuma, foi o maior desafio enfrentado pela equipe de projeto.
Outro ponto foi as discussões e o fechamento do BBP, fizemos isso também 100% remoto, né? Então a gente teve algumas discussões com os nossos parceiros de implantação bastante difícil, né? Por estar remotamente, né? Acho que quando a gente está fisicamente é tudo um pouco menos complexo, mas de uma forma mais remota foi trabalhoso. Os processos de integração, possuímos um RP com mais de 20 anos de implantação, e é um RP customizado para o nosso jeito de trabalhar, né? Ele é específico para atender às nossas demandas, e isso também foi bastante complexo. Como a plataforma de suprimentos que a gente implantou tinha integrações, fazer esse processo também de uma forma remota foi algo bastante desafiador. Além disso, nesse ponto, a gente tinha uma terceira empresa envolvida, né? Então, hoje o nosso RP é administrado por um centro de soluções compartilhadas, que pertence ao Grupo Camargo Corrêa, mas tinha toda a interação junto com eles. As regras de implantação, os desenvolvimentos, tudo deveriam passar pela validação dessa terceira empresa. Também fazer isso de uma forma remota foi algo aí bastante complexo para a gente. A implantação das customizações, lógico que nenhuma plataforma vai atender 100% as expectativas como cliente, então a gente teve algumas customizações levantadas, algumas necessidades de melhoria para atender pontos específicos das nossas necessidades. Outro passo foi um go live gradativo. A gente tinha obras já em execução que iam ser implantadas e a gente não podia correr o risco de fazer essas obras pararem por conta do processo de suprimentos. Então decidimos por um go live mais gradativo. Inicialmente reduzimos a equipe que iria operar nessa plataforma, reduzimos o número de departamentos que iriam trabalhar com a gente. E aí, à medida que o tempo passava e a gente sentia que a plataforma estava estabilizada, a gente ia ampliando essa atuação. Então, em mais ou menos 30, 40 dias, a gente conseguiu trazer os 10 compradores e todos os departamentos de uma obra piloto para dentro da plataforma. Outro ponto foi a operação assistida. Seguindo todos os protocolos de segurança, né, a nossa equipe de projetos se deslocou até as obras para estar fisicamente acompanhando todo o processo, levantando as dificuldades. Uma coisa é a equipe de projeto levantar as dificuldades, outra são os operadores em loco, na correria da obra, na pressão do dia a dia, poder operar a plataforma de uma forma extremamente eficaz. Então, a operação assistida presencial foi também de extrema importância, e isso nos levantou material que, na época das entrevistas ou do mapeamento do fluxo, não foi possível encontrar. Então, a gente contou muito com a equipe de obra para poder fazer essa melhoria. E o último passo foi o onboard do fornecedor, né? A gente não estava mudando só o jeito da nossa equipe, dos nossos compradores trabalharem. A gente estava mudando a forma como os nossos fornecedores interagiam com a gente. Então, isso também foi bastante importante, né? A gente vinha aí há 80 anos, digamos assim, trabalhando de uma maneira, e em um ano a gente estava mudando, virando isso tudo de cabeça para baixo. Então, sem os fornecedores também seria difícil a gente operar a plataforma de uma forma eficaz. E o terceiro desafio foi a complexidade das nossas obras e a localização geográfica. Hoje temos projetos espalhados por 4 estados, né? São obras diferentes, de ramos diferentes. Eu tenho obras de mobilidade, eu tenho obras de energia, eu tenho obras de óleo e gás. Cada uma tem a sua especificação, cada uma está geograficamente localizada numa região que tem uma característica particular. Cada uma exige um material ou alguma contratação diferente, então isso também foi um desafio bastante grande, ainda mais no meio de uma pandemia, né? Por mais que a gente seguia todos os protocolos, mas em um momento ou outro a gente deveria dar uma recuada. Então essa complexidade, a diferença de cada projeto e a geografia, né, a localização geográfica desses projetos, também foi um grande desafio para a gente na implantação dessa transformação digital. E o que foi o projeto? Eu vou contar um pouco sobre o escopo e a gestão dele. O projeto, a gente considera que ele nasceu em 2017, com o surgimento da Camargo Corrêa Infra. Como era uma empresa nova, nós, como setores de suprimentos, sabíamos que também tínhamos que nos transformar. E aí foi levantado dentro do setor um Kaizen, onde diversos pontos de melhoria foram pautados. E aí a gente decidiu que estava na hora de termos uma plataforma de suprimentos. Né, de todas as ideias, de todas as melhorias, foi decidido que precisávamos sair do modelo mais tradicional, do modelo mais manual, e partir para uma otimização através de uma plataforma. Em 2018, fomos ao mercado, né, fomos conhecer os players no mercado,
conhecer as soluções que eles tinham disponíveis para a gente, entender quais desses players ou quais dessas ferramentas eram aderentes às nossas necessidades, e através disso a gente fez um amplo estudo de viabilidade técnica e financeira para sim sair com uma solução que nos atendesse. Em 2019, a gente teve a aprovação do projeto e aí a gente optou pelo software SRM 360 da Paradigma, na verdade uma plataforma da empresa Paradigma, e ela foi escolhida como nosso player, como nosso parceiro. Contudo, no final do ano de 2019, tivemos uma mudança interna no corpo, no nível presidência / diretoria da companhia, e alguns projetos foram congelados, entre eles o nosso projeto de implantação. Retomamos em 2020, mas infelizmente no primeiro semestre veio a pandemia e novamente a gente teve que segurar um pouco essa implantação, mas aí no segundo semestre, precisamente em agosto, a gente realizou o kickoff, e a partir daí a gente partiu para o processo, fechamento do BBP e do replanejamento do escopo de todo o projeto. E aí agora em 2021, a gente iniciou fazendo a implantação, a integração e a customização. No final de abril a gente fez o Go Live da primeira onda, nosso projeto foi dividido em 3 ondas, realizamos o Go Live da primeira onda em maio, e agora em outubro realizamos o Go Live da segunda onda, e esperamos até o final do ano realizar o Go Live da terceira onda. Esses foram os módulos implantados no nosso projeto, então foi um projeto bastante robusto, a gente mapeou desde a requisição até o onboard e o suporte dos fornecedores. Então hoje a nossa plataforma está preparada para receber a requisição, aprovação dessa requisição através de algumas alçadas pré-determinadas pela Camargo, o processo de compras em si, né, as RFPs, seja leilão, ou seja uma cotação mesmo, está dentro da plataforma, a geração do pedido e a criação do pedido automaticamente dentro do nosso SAP, né, do nosso RP, seja pedido, seja contrato. Temos a parte dos indicadores, que para a gente é fundamental. A gente brinca que em suprimentos, trabalhar sem indicador é como navegar com um navio sem uma bússola. A gente não sabe a direção que vai seguir, se a gente não tiver os indicadores para nos pautar em algumas tomadas de decisão. A gente tem a parte também envolvendo fornecedores, que gerou algumas melhorias, por exemplo, a consulta e apresentação de pagamento dos fornecedores. Os compradores no dia a dia eles sofrem bastante isso, os fornecedores sempre querendo saber, por mais que a gente já tenha datas programadas para pagamento, mas a gente está sempre sendo consultados aí para saber, minha nota vai entrar, não vai entrar, como está. Então a plataforma hoje é o nosso canal oficial de comunicação, seja com o requisitante, seja com os fornecedores. Quais foram os fatores críticos de sucesso aí que a gente mapeou durante esse processo? Acho que o primeiro, sem dúvida nenhuma, foi o apoio da alta cúpula da empresa. Se a alta cúpula não acreditasse ou não nos patrocinasse nesse projeto, não teria como fazer essa implantação. Então, desde o começo, a gente teve apoio, desde a presidência, a nível diretoria, para entender que realmente o setor de suprimentos precisava passar por um processo de modernização, precisava evoluir, assim como a empresa estava evoluindo como um todo. Então, acho que o apoio da alta cúpula da empresa foi fundamental para a gente poder seguir adiante. Além da alta cúpula, a gente também tem os gestores, né? Sejam gestores de suprimentos ou gestores das outras áreas envolvidas com a gente, também foi de extrema importância. Sem esse apoio, ou sem eles acreditassem, como nós acreditávamos nos benefícios, não seria possível implantar. No início a gente teve alguma resistência, mas com o passar do tempo, mostrando para esses gestores os benefícios, não só para a gente de suprimentos, como para eles como requisitantes, foi bastante importante a gente ter esse apoio deles. O envolvimento da nossa equipe também, então a equipe, não só a equipe de projeto, mas a equipe de suprimentos, que não estava diretamente ligada ao projeto, foi importante. Uma outra área que se a gente tivesse resistência ia ser difícil prosseguir, né? Se a gente tivesse algum comprador que não acreditasse que a plataforma ia ser um benefício, que ia ser uma plataforma para dar um trabalho a mais, a gente não teria conseguido implantar. A discussão dos processos com usuários, então aquelas 30 entrevistas, aquelas 30 entrevistas que a gente fez, aquelas 70 horas de gravação que a gente levantou, também foi fundamental para a gente fechar um fluxo de trabalho que fosse benéfico para todo mundo. Comunicação eficaz, comunicação acho que faz parte
do nosso dia a dia, e trabalhando de uma forma remota, ela se faz ainda mais presente. Decisões rápidas. Nosso projeto ele era relativamente curto, nosso cronograma era apertado, então se a gente não tomasse algumas decisões de uma forma rápida, meio que online ali, a gente poderia causar um impacto muito grande no cronograma. E aqui de novo eu volto no envolvimento dos gestores, né? Algumas decisões não seriam tomadas apenas pela equipe do projeto, a gente precisava de uma aprovação de algumas alçadas maiores, e essas decisões foram tomadas de uma forma bastante ágil. Manter o foco e a prioridade. Quando a gente envolve tantas pessoas, a gente deve saber quais são as prioridades, a gente tem que separar o que é desejo e o que é necessidade. Então isso também, acho que a nossa equipe de projeto, ela trabalhou bem, por isso até que a gente dividiu o Go Live em algumas ondas, né? A onda 1 a gente entrou com aquilo que realmente fazia mais sentido, que a gente tinha uma necessidade maior, que foi os pedidos de compra. A onda 2 a gente entrou com os contratos, e agora na onda 3 a gente vai entrar com algumas melhorias que não impediram o Go Live, mas que a gente acha que faz sentido para o nosso ramo de atividade. E o último fator crítico foi o jamais desistir. A gente sabe que um projeto desse porte, ele gera bastante dificuldade, os problemas eles aparecem no dia a dia e vão continuar aparecendo, né? A gente não pode se iludir que o projeto termina quando a gente assina o termo. Os problemas eles vão continuar. Nosso SAP, com 20 anos de implantação, ainda tem alguns problemas, a gente precisa em algum momento melhorar. Então a gente tem isso em mente e jamais desistir. A gente tem que superar esses desafios e a gente sabe que no fim a gente vai conseguir superar. Como foi a execução? Então, desde o kickoff até o Go Live inicial, a gente levou 6 meses. Tá? A gente teve, como eu disse anteriormente, uma integração bastante pesada com o SAP e a Paradigma. A Paradigma ela nos proporcionou um integrador com experiência em SAP. Isso também foi fundamental para a gente, por mais que fosse customizado, mas sem a experiência desse integrador, acho que os nossos problemas iam ser maiores. Tá? Então, realmente o nosso SAP ele foi uma surpresa, tanto para a Paradigma quanto para o integrador, mas no final a gente está conseguindo superar essas dificuldades. A questão de simplificação de escopo, e aqui eu junto simplificação de escopo com priorização dos processos de customizações. Naquelas entrevistas que a gente fez, foram levantados mais de 17 mil horas de customização. Então, se eu fosse atender a necessidade de todo mundo, eu teria que desenvolver 17 mil horas de customização. Não fazia sentido. Então, por isso que a questão da simplificação do escopo e a priorização do que realmente era relevante foi bastante importante. A gente saiu de 17 mil horas para 2.700. Então, foi um trabalho bastante grande da equipe de projetos, e não é simplesmente falar não vou implantar, é explicar o porquê que aquela customização não seria implantada nesse momento, qual era o impacto dessa não implantação e qual seria o impacto também da implantação. A gente poderia ter um atraso ainda maior do que a gente já teve na manutenção do cronograma. O nosso projeto ele estava previsto para 9 meses e a gente deve entregar com 12. Pensando pelo lado da pandemia e da dificuldade do trabalho remoto, é um atraso relativamente justificável. Então, a gente estamos, como companhia, felizes com o que a gente conseguiu perante a tamanha dificuldade que a gente teve durante o processo. E a persistência. Sem a persistência do nosso corpo de gestores, sem a persistência da equipe de projetos, sem a persistência hoje que nossa equipe de suprimentos em obra está tendo, não seria possível a gente ter implantado a plataforma. Quais foram os resultados iniciais nesses basicamente 7 meses de operação que a gente já conseguiu mensurar? O primeiro dele foi a gente fazer uma centralização da equipe de compras. Hoje a gente está trabalhando de uma forma como se fosse um hub de compras. Eu tenho metade da equipe fisicamente em São Paulo e metade da equipe fisicamente em Santa Catarina, em um de nossos projetos. E eu tenho uma obra aqui no interior de São Paulo, na verdade, Grande São Paulo, São Bernardo do Campo, que ela opera 100% sem um comprador físico na obra. Todos os compradores para essa obra estão trabalhando de uma forma remota. Então, através da plataforma, a gente conseguiu fazer essa centralização.
Além disso, a gente fez uma categorização de compradores por família. Então, hoje eu tenho compradores específicos para produtos e compradores específicos para serviços. E dentro dessa divisão, eu tenho uma subdivisão, né, por categoria. Então, isso também foi bastante importante, porque a gente consegue otimizar as negociações. Eu consigo fazer, através de uma única pessoa, negociação de escopos semelhantes para diversas obras. Então, a gente conseguiu, em termos de processo, em termos de ganho, uma redução significativa aí do nosso trabalho. O outro ponto que para a gente é fundamental é a governança. A gente tem a garantia que 100% dos processos está dentro de um único local, desde a requisição, das aprovações, as cotações, a geração dos pedidos, a aprovação desses pedidos ou desses contratos, está em um único local, né? Então, no modelo antigo de trabalho, a gente tinha uma certa dificuldade. Por mais que a gente tivesse procedimentos a serem seguidos, são pessoas que estão ali trabalhando, né? Então, nem sempre a gente conseguia uma uniformidade no jeito de trabalhar. Às vezes, um comprador que estava na Bahia trabalhava de um jeito diferente de um comprador que estava em Santa Catarina. Através da plataforma, não. A gente está conseguindo uniformizar as informações, facilitando até a vida dos próprios fornecedores. A gente tinha fornecedores a nível nacional que cada cotação recebia o processo de uma maneira. Então, isso também gerava bastante dúvida nos nossos fornecedores. Com a plataforma, a gente está fazendo uma padronização do jeito de trabalhar. O controle. Então, a gente tem um controle maior também, a gente tem uma maior rastreabilidade do processo. Hoje, se eu quiser saber como foi um processo de compras de um determinado produto, eu não preciso mais ligar para um comprador, eu não preciso acessar uma rede, uma intranet da empresa para acessar os documentos físicos ou aquele processo dele. Eu, através da plataforma, eu consigo ver a totalidade, do início ao fim daquele projeto. Então, eu, como gestor, eu tenho uma facilidade maior, eu não dependo mais dos meus compradores, eu não preciso tirar meus compradores das suas atividades que agregam valor, que é uma negociação, para me dar uma resposta. Eu mesmo consigo acessar. Além disso, a questão dos KPIs. A gente tem aí KPIs online e de uma forma mais eficaz. No passado, a gente trabalhava com preenchimentos manuais ou relatórios que a gente tinha que fazer alguns tratamentos maiores para poder chegar naqueles dados que precisávamos. Através da plataforma, não. A gente desenvolve os nossos próprios KPIs, a gente pega a base de dados, transforma isso em informações que consegue fazer com que a nossa gestão seja melhor. Nossa tomada de ação é muito mais rápida quando a gente tem KPIs mais confiáveis. No passado, né, a gente tinha a medição da SLA como algo empírico. Hoje a gente consegue medir do início ao fim do processo de uma forma bastante ágil, bastante ampla e com comprovação. Então hoje, se alguém me perguntar qual que é o SLA de compras e suprimentos da Camargo Correia Impra, a gente tem dados suficientes para mostrar aquele número, e não só um achismo como era no passado. E aqui tem alguns resultados preliminares desses 7 meses de operação, né? Então, falando só em pedido, em outubro que a gente entrou com a geração de contratos, então contratos a gente ainda não mapeou, mas a gente já desenvolveu dentro da plataforma, falando de 2 obras só, a gente está para implantar uma 3ª obra em janeiro. 4.400 solicitações de compra, mais de 2.500 cotações no mercado, geraram mais de 2.600 pedidos, o que dá em torno de 80 milhões de reais transacionados. Lembrando que a plataforma entrou na nossa principal obra quando ela já estava sendo iniciada. Então, a curva A desse projeto já estava contratado quando a gente iniciou com a plataforma. Se a gente tivesse iniciado a nossa principal obra já com a plataforma, esse número poderia ser multiplicado pelo menos por umas 3, 4 vezes. Então, a curva A já estava comprada. Isso aqui a gente está falando basicamente de curva B e C dos nossos projetos. Bom, gente, seria isso. Peço para quem não conhece o stand da Paradigma, dá uma visitada neles, eles vão estar sorteando amanhã. Um Echo Dot e um par de fones. Façam o cadastro lá, tem o QR Code aqui para quem quiser concorrer. Vou deixar aqui um pouquinho. Agradeço a oportunidade, agradeço ao Embrasque, agradeço a Paradigma pelo convite. Se alguém tiver alguma dúvida, peço que nos avisem. Deixa eu voltar aqui. Eu vou pôr o fone aqui agora para poder ouvir se alguém tiver alguma dúvida. Oi? Não é. Acabaram de me avisar que não vai ter perguntas, então.
Bom, seria isso. Muito obrigado. Se alguém tiver interesse, esse aqui é o QR Code que leva ao meu LinkedIn. Estou disponível para conexões. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente não vai conseguir responder agora, mas fico à disposição aí para responder para vocês o que precisarem.